Coronel Quintino, Tenente Coronel Quintino comigo e o Capitão Wagner também da Defesa Civil, os dois, né? Muito obrigado, viu, Coronel, por ter vindo mais uma vez. Capitão, é um prazer, tá? Direto da cidade de São Paulo, né? Veio aqui para a nossa região. A história é a seguinte, pessoal, estou recebendo eles aqui, tanto o Coronel Quintino como o Capitão também, já pensando naqueles problemas de tempo seco, de estiagem, consequentemente os incêndios que atingem bastante a nossa região. E a ideia é a gente falar um pouquinho de como eles vão trabalhar a questão de prevenção, né? É por isso que está aqui ao estúdio, deixa eu até apresentar de forma correta, o coordenador da Defesa Civil Regional, que é o Coronel Quintino, e o Capitão Wagner, que é da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Vamos lá, para a gente poder entender e até para o telespectador poder ilustrar. Eu tenho 3 imagens aqui que nós trouxemos do ano passado, que infelizmente, Coronel e Capitão, foram imagens que chocaram bastante, né? Mexeram com toda a nossa população. Pode soltar as imagens para mim aí, pessoal, que aí a gente vai conversando em cima e a gente vai falando sobre isso. Uma das coisas, essas queimadas que atingem a nossa região, Canavial, nós temos da reserva Jataí, que daqui a pouco você vai ver também. O caso em que aquele caminhoneiro estava saindo de uma usina, foi pego ali com um incêndio, não conseguiu sair da marcha ré, enfim, saiu da cabine. Olha como é que ficou um dos caminhões e infelizmente ele perdeu a vida. Em outra ocasião, nós tivemos uma viatura da Polícia Militar que foi fazer um socorro para as pessoas e olha só, quem é, né, preparado para salvar também foi traído pelo vento e, infelizmente, nós temos um policial que perdeu a vida ano passado, né, Coronel? Que não conseguiu sair daquele momento. Ele conseguiu salvar as pessoas, mas ele mesmo não conseguiu sair daquela situação delicada. E quantas histórias que assustam, acidentes que nós mostramos graves na nossa região, enfim. Como é que a gente consegue evitar essas queimadas? Como é que a gente consegue a prevenção disso tudo que nós estamos vendo aqui? Guilherme, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, né? Você sempre foi um grande parceiro nosso para falar de prevenção em defesa civil. Hoje eu fiz questão de trazer o Capitão Wagner, que é nosso especialista, que cuida aí dessa parte preventiva lá na Defesa Civil do Estado, veio diretamente de São Paulo para falar com a gente aqui. A ideia é isso, essas imagens elas ilustram muito bem o que a gente quer evitar. E a gente marca esse início desse esforço de prevenção agora, amanhã, com esse curso prático para 23 municípios aqui da nossa região, e cuja ideia é exatamente treinar ações integradas com várias equipes de vários municípios, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Ambiental, equipes das usinas, das grandes empresas, os brigadistas, no sentido de que a gente, junto com a população, se esforce de maneira coordenada para evitar tragédias como essa que nós vimos. Capitão, deixa eu entender então, do jeito que o Coronel está explicando para a gente, seria você treinar pessoas para conseguir ter uma forma de atuação rápida quando você tem um problema. Isso vai conseguir diminuir o número dessas queimadas? Exatamente, Pagliani. Boa tarde, né? Boa tarde os telespectadores do Cidade Alerta, obrigado pela oportunidade de estar falando direto com o público, né? E a gente vem aqui justamente focar essa ideia de prevenção e preparação que o Coronel Quintino passou para nós. O incêndio florestal hoje é uma das maiores ameaças à biodiversidade, causa a morte de animais silvestres, interrupção de energia elétrica, interrupção de serviços públicos, é considerado um desastre, né? E a gente divide o desastre em 5 partes. Então, nós trabalhamos preventivamente, depois da prevenção vem a mitigação, que é a diminuição desse risco, depois entra a preparação, é o que nós estamos fazendo aqui, a gente treina a resposta, a gente pega os órgãos responsáveis pela resposta e treinamos eles. Depois vem a resposta em si e a recuperação. Então, hoje, trabalhando na resposta, a gente pretende integrar os órgãos de todo o sistema, porque a Defesa Civil é um sistema, né? Somos poucos, mas somos muitos ao mesmo tempo. Se a gente ficar junto, a gente consegue resposta para qualquer desastre, né? Agindo integradamente, de maneira ordenada. O sistema, a hora que é acionado, ele tem força, ele tem resposta para qualquer desastre. Por isso que a gente acredita nisso, o nosso foco é na prevenção, o nosso foco é na preparação. Se ocorrer o desastre, se ocorrer incêndio, a gente vai estar preparado para agir. Mas a gente torce, treina
e ora para que ele não aconteça. O capitão e coronel, né? Eu lembro muito, né? Você falando, me vem um filme do ano passado, quantas vezes a Polícia Rodoviária teve que interditar rodovias, quantos acidentes aconteceram, inclusive, de pessoas que ficaram com a pista totalmente sem enxergar nada e por uma questão de não se arriscar, pararam, quem vinha atrás não conseguiu frear, gente de moto, enfim, nós tivemos um engavetamento, se me falha a memória, envolveu mais de 10 veículos aqui na nossa região também. Então, assim, quando você envolve vários grupos, né, e o ano passado também foi bem atípico, e nós tivemos muitas ocorrências dessa maneira, né? Como é que na prática isso vai funcionar, assim? Explica pra gente. O capitão Wagner Pagliani, ele foi até modesto, né? Ele é o diretor da Escola de Defesa Civil lá no estado, né? A Defesa Civil, ela tem um portfólio de cursos, inclusive abertos para toda a população. Depois você fala mais sobre isso, viu, Wagner? É naquele site do EAD? No EAD, isso. A gente tem até, acho que deve ter aí, né, produção? Solta na tela aí, de repente, quem quiser navegar ali, isso, e aí o pessoal puder se inscrever, se é aberto à população também, quem tiver interesse, acho que é importante a gente divulgar conhecimento, né? Importantíssimo. E mais especificamente falando dessa época de estiagem, que é a época que o tempo fica seco, para de chover, o mato ele seca, aumenta muito o risco de incêndios em áreas de cobertura vegetal, é importante que todo cidadão seja um agente de defesa civil. Acho que essa é a grande dica para nós, né? O cidadão ele tem que cuidar daquela famosa bituca de cigarro que joga na beira da rodovia, que o incêndio que começa pequeno pode causar uma tragédia como essa que nós estamos vendo aí no vídeo, né? O cidadão comum, ele tem que ser um agente de defesa civil, ele tem que ser parceiro da defesa civil, ele tem que ajudar a prevenir o incêndio, jamais coloque fogo no lixo, lá no seu terreno baldio, ou lá naquela pequena propriedade rural, que vou colocar um fogo para fazer uma limpeza, não existe isso, Foi gente. isso que aconteceu na reserva de Jataí, né? Exatamente. Colocou lá, depois ficou 10 dias queimando a reserva, olha o prejuízo Olha lá, ecológico a que gente deu. está vendo lá. Helicóptero Águia, aviões agrícolas, quer dizer, poxa, é triste demais a gente ver isso, né? Demais. Wagner, fala mais aí como vai ser o nosso curso, o que a gente vai fazer amanhã com os 23 municípios da região. A Defesa Civil do Estado, né, nesse período pré-estiagem, né, a gente desenvolve por meio das parcerias com as instituições no Estado, por meio dos coordenadores regionais, está aqui o Coronel Quintino, que é o treinamento da oficina preparatória para a Operação Estiagem. Nós estamos nos preparando para o período de seca que vem aí. Então, Que período que vocês estão prevendo? Só a gente inicia em maio. Maio, mais ou menos. Em maio. Então, de maio até setembro, outubro ali, a umidade relativa do ar ela vai diminuir muito. E nesse período que vocês estão focando nessa operação aí de prevenção. Esse aí é o pico dos nossos incêndios florestais. E a oficina é desenvolvida assim. Hoje a gente, por meio da Escola de Defesa Civil, a gente desenvolve em duas partes, né? São 2 grandes módulos. O primeiro módulo está acessível ali, eu estou vendo na tela, escola.defesacivil.sp.gov.br, que a gente recomenda que todo cidadão faça. Como o senhor falou, coronel, todo cidadão é um agente de defesa civil. A gente precisa de uma mudança cultural, não é? E é verdade. Isso, eu preciso mudar o meu comportamento e aí o restante das mudanças acontece naturalmente. Todos podem fazer lá. É um treinamento multidisciplinar, né? A gente tem algumas orientações do Corpo de Bombeiros, a gente tem orientações das concessionárias de água sobre o uso racional da água também, que a gente sabe que não é só são os incêndios florestais, mas são os níveis das represas, o abastecimento de água, muitas regiões acabam fazendo revezamento. E isso é um problema, a gente sofre, isso é um problema. Porque assim, a Gentil, a nossa editora, até estava falando, né, o que queimou naquela reserva de Jataí, quantos anos a gente não vai conseguir recuperar aquilo, se é que vai conseguir recuperar. Exatamente. Aí você está no momento de estiagem, que você precisa se preocupar com o abastecimento, mas você em muitos momentos precisa usar água para poder combater o fogo. Quer dizer, tudo é ilógico nesse sistema, né? Se a gente não tiver consciência, fica difícil, né? Exatamente, e é uma cadeia que diminui a umidade relativa, aumenta os problemas respiratórios da população, né? Não agora, que não estamos no pico, mas a gente vem de um período de Covid, que os hospitais estão superlotados, né?
Então, quanto menos aglomeração tiver no hospital, melhor, né? Então, veja que é um conjunto de fatores que a gente deve trabalhar, deve acreditar. Nós pedimos isso à população, faça o nosso curso, que é o primeiro módulo disponível na Escola de Defesa Civil, e a segunda fase presencial mais focada para os agentes, né, nos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e parcerias, né, através do PAMI, né, dos órgãos locais, a sociedade civil organizada que vai nos ajudar até a imprensa. Olha o apoio que você está nos dando aqui, da gente poder divulgar isso e passar para eles, né? O papel do Cidade Alerta aqui, saber que estamos juntos para esse período que com certeza virá, né? E por força das mudanças climáticas, os eventos hoje, os desastres, eles tendem a ser mais severos e mais pontuais. Nós temos acompanhado agora o final dessa operação Chuvas de Verão, o que o Rio de Janeiro não tá passando por lá. Esse final de semana, Ubatuba, uma cidade nossa. Algumas semanas atrás, Franco da Rocha também, né? Então a tendência é essa, né? Os fenômenos, assim como as chuvas, né? E o período de estiagem também serão mais severos e serão mais pontuais. Então nós precisamos nos preparar para isso. Ok. Falei que era nosso professor. Pois é, então. Capitão, teríamos muito tempo para a gente conversar aqui, mas eu preciso seguir com a nossa Cidade Alerta. De qualquer maneira, para finalizar, eu acho que tem uma dica legal para a gente dividir com vocês. Está com o seu celular aí, Coronel? Deixa eu pegar. Porque assim, ó, tem um aplicativo que a Defesa Civil está divulgando que é muito bacana, viu, gente? Porque às vezes você fica sabendo se de repente tem previsão aí de alguma tempestade na sua região. Deixa eu ver aqui e mostrar. Baixa esse aplicativo aqui, ó. Alerta é super SP. legal, Alerta SP, tá vendo? O que acontece? Quando você baixar, você vai colocar o CEP da sua cidade. Ah, Pagliani, mas a minha mãe mora, sei lá, em Jardinópolis ou mora em São Carlos. Você pode colocar o CEP de lá também, entendeu? No nome da sua casa, o CEP da sua família ou de outro local que você queira saber. Área rural. Né? Área rural, é. E o bacana disso, que eu estava até conversando com o tenente, que ele me alertou, que se você deixar habilitado a questão de localização do celular, onde você estiver, o celular vai captar, né? O sistema vai entender que você está numa região e vai te mandar um alerta. Ó, você está numa área de risco aí e tal. Então, olha que bacana que é essa prestação de serviço. Muito obrigado por dividir isso com a gente também. Obrigado pela entrevista de vocês. Nós que agradecemos. Obrigado mais uma vez e contamos com toda a população nesse período de estiagem. Muita consciência, hein, gente? Isso que é o mais importante. Um abraço, Coronel, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, viu, um abraço. Valeu a todos vocês, tenentes, sargento, todo mundo que está aí da Defesa Civil também. Bom retorno para vocês. Obrigado. Espero que nós não tenhamos tantos problemas como nós tivemos no ano passado também. Vamos falar de coisa boa, né? Sempre.